Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Vanessa e hoje nós vamos falar sobre a história da música. Bom, nós já sabemos o que é música, mas hoje a gente vai lembrar um pouquinho do que seria a música. E aí eu selecionei um texto muito bacana, que se você tiver curiosidade de conhecer ele na íntegra, eu sugiro que você acesse o site que vai aparecer no nosso slide, tá bom? Vamos lá? Acompanha comigo. A música é indissociável da cultura. Desde que o homem é homem, tem havido registros de música. Naturalmente, o ser humano observou os sons da natureza e percebeu que poderia reproduzi-los. E aí uma imagem clássica que representa muito bem essa linguagem, certo? E eu trouxe também uma frase do Victor Hugo, que diz o seguinte: a música expressa o que não pode ser dito em palavras, mas não pode permanecer em silêncio. Esse artigo que eu falei para vocês e que nós vamos conhecer um trechinho deles, você pode encontrar no site conteúdo.brasilparalelo.com.br/história da música. Gente, esse artigo é completinho sobre a história da música. É claro que aqui a gente não vai ter tempo de ler ele todo, mas como eu já disse para você, você pode acessar o site e lá você vai encontrar vários textos, né? O texto completo que vai dizer para você os momentos específicos da história da música. Hoje nós vamos conhecer alguns deles, tá bom? E eu quero que você acompanhe o próximo slide, que também tem uma frase muito impressionante, que diz o seguinte: depois do silêncio, o que mais se aproxima de expressar o inexprimível é a música. Essa frase célebre é de Aldous Huxley. E aí traz um pouco essa ideia do que seria essa música, de como a música tem o poder de expressar aquilo que as palavras são incapazes de colocar no papel, ou que nós não conseguimos dizer, apenas sentir e experimentar quando nós ouvimos uma boa música. E então, o que é música, professora? Bom, vocês já sabem o que é música, né, gente? A origem da palavra música é grega. A etimologia está em musique, técne, que significa a arte das musas, divindades que cantavam as memórias do passado. A técnica da música consiste em arranjar, observem isso, sons em uma sucessão, intercalados com períodos de silêncio por um determinado período. Ou seja, a música ela é composta de sons e silêncio. Não tem como a gente compor uma música somente tocando aquele som o tempo inteiro. Em algum momento vai acontecer uma pausa e aí sim, nessa intercalação é que o compositor musical vai criar uma música totalmente diferente. É interessante a gente notar que nem todo som que nós ouvimos é música, mas todo som pode ser transformado numa música com o compositor. Ele pode criar ou trazer sons da natureza ou do ambiente e criar uma música totalmente nova para nós, apenas fazendo isso, intercalando som e silêncio. Então, de onde veio a música? Não é fácil identificar quando a música começou, quem foi o primeiro a cantar ou o primeiro instrumento criado. A melhor suposição é dizer que a música existe como uma linguagem desde que o próprio homem surgiu. Certo, gente? Então lembrem-se disso, a música sempre esteve, sempre fez parte da cultura humana. O homem, ele já fazia essas representações, né, dos sons da natureza, mas a gente não tem como datar especificamente onde começa a música ou como a música surge. Fato é que ela sempre existiu. E como que a gente fica sabendo então que a música sempre existiu, né? Através das pesquisas. E aí eu quero que você acompanhe comigo a leitura do próximo slide, que vai trazer para a gente mais ou menos uma data desse início da música, que é a música na pré-história. Os primeiros homens ouviam o som das ondas, o canto dos pássaros, os sons
que outros animais faziam para se comunicar, os trovões, os uivos do vento e os próprios batimentos do coração. Perceberam também que podiam produzir sons, por exemplo, batendo as palmas das mãos, os pés no chão e com sua própria voz. Há registros de uma flauta feita de osso, datada de 60 mil anos antes de Cristo. Apesar deste dado arqueológico, as informações se tornam mais substanciais na antiguidade. E aí nós estamos vendo, gente, uma pintura rupestre que traz um pouco a ideia dos homens dançando. E aí a dança, ela está muito atrelada, né, o movimento corporal aos sons que podiam ser reproduzidos. E aí a gente começa a ver os homens batendo as mãos, né, nos pés, o corpo em movimento. Então, o que é que nós começamos então a perceber? Que esses registros, eles começam a ficar mais palpáveis na antiguidade, que é quando os homens começam a fazer o quê? A pesquisar, né? Os arqueólogos começam a escavar e a encontrar esses registros nas cavernas, por exemplo. E aí uma outra referência é a música no Egito. As referências iconográficas comprovam que no Antigo Egito, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, havia instrumentos variados como o tambor, a harpa, a cítara e a flauta. A música era um importante elemento religioso. Os antigos egípcios acreditavam que o deus Tote era o criador da música e que Osíris a tinha usado para civilizar o mundo. Na vida das comunidades, a música estava relacionada à comunicação, aos ritos sagrados e à dança. E aí nós estamos vendo uma imagem dessas, onde aparece uma harpa e é uma pintura egípcia. A música na Grécia Antiga. O berço da cultura ocidental foi a Grécia. E com a música não foi diferente, nós já falamos sobre isso. Todas as vezes que nós falamos sobre a história da arte, nós nos remetemos à Grécia. A forma como a música é entendida hoje deve-se aos gregos, que já a consideravam uma forma de elevar o homem transcendentalmente e moralmente. Apolo, por exemplo, era a divindade que regia as artes. Em muitas representações é possível vê-lo segurando uma lira, um dos mais antigos instrumentos de corda. Os pré-socráticos, olha a filosofia aparecendo novamente aí para nós, Sócrates, Platão e Aristóteles, entre muitos outros, entenderam que através da música as pessoas poderiam ser melhores. Isso é uma frase que a gente pode sim discutir na sala de aula, é importante a gente entender o contexto em que eles estão falando isso, tá bom, gente? De acordo com Pitágoras, se não houvesse música no mundo, a alma adoeceria. Você já conseguiu imaginar um mundo sem música? Platão, no Banquete, falou sobre a interferência da música na vida das pessoas. Em sua filosofia, explicou que a música poderia alterar o estado anímico das pessoas em direção à tristeza ou alegria, entre outros sentimentos. Você discorda disso? Eu não consigo discordar, porque quando eu assisto um filme, a trilha sonora me conduz à cena que eu estou assistindo e logo os meus sentimentos se transformam juntamente com a música. E aí olha o que diz mais. Aristóteles foi mais longe e falou sobre a catarse. A catarse, gente, também é um tema para uma aula que se estenderia só falando sobre a catarse, mas a catarse ela traz a ideia de purificação dos nossos sentimentos através da visualização ou percepção da arte, tá bom? E aí seria interessante você discutir com seu professor se ficar alguma dúvida, se você não relembrar o que é isso, porque como eu disse, nós já estudamos. A influência do cristianismo e da Igreja Católica na história da música. Lembre-se que nós estamos pontuando alguns momentos importantes e é interessante a gente falar sobre essa influência do cristianismo. O Império Romano, embora tenha derrotado os gregos militarmente, foi vencido culturalmente e o helenismo continuou a viver. Nas peças de teatro, a música tinha uma função fundamental, embora menos importante do que na cultura grega. A expansão de Roma foi também a expansão do que, gente? Lembrem-se disso, do cristianismo e da música cristã.
As pessoas exploram a voz humana mais do que no passado exploraram os instrumentos, que se tornaram secundários em relação à voz humana. O cristianismo foi das principais influências que trouxe a presença da voz à música. Até então, por que a gente está falando isso? Porque até então se explorava as músicas através dos instrumentos, dos sons que poderiam ser reproduzidos. A voz humana, ela estava sempre num outro lugar. E no teatro, a voz humana era supervalorizada, diferentemente da música até então. O cristianismo foi uma das principais influências que trouxe a presença da voz, a música. Isso aconteceu por causa da salmódia, do cantochão e do canto gregoriano. São conteúdos que vocês também já viram e é importante relembrar. Essa imagem que vocês estão vendo aí representa muito bem essa influência da música através do cristianismo, tá bom? E essa é a expansão. Bom, gente, é isso. Tem muitas outras coisas que a gente precisa estudar sobre a música. É claro que nossa aula é super rápida, mas se você tiver interesse, acessa o site, lá você vai encontrar todo o artigo completo, que vai falar desses momentos importantes da música. Nós paramos aí na música da antiguidade, que traz essa influência, né? A gente começa a perceber então a utilização da voz com mais recorrência e dos momentos em que nós vimos aí como que a música foi surgindo enquanto arte na nossa história. Lembrem-se também que nós somos culturalmente ocidentais. E todas as vezes que nós falamos da origem das coisas, o nosso olhar vai se voltar para a Grécia. É por isso que a gente vai lá na Grécia, em Roma, até os dias atuais, tá bom? Bom, eu quero te convidar então para nossa tarefinha do dia. Eu quero que você anote então as questões do nosso Exercitando. A primeira questão, você vai descrever o que é música. Segundo, você vai refletir sobre o que estudamos e responder como é possível afirmar que a música existe como uma linguagem desde que o próprio homem surgiu. Lembram? A gente falou disso lá no início da nossa aula, que traz essa afirmação. A terceira questão, você vai dizer qual a importância de estudarmos a história da música. E por fim, você vai compartilhar a resposta com o seu professor de arte, tá bom? Bom, gente, se ficou alguma dúvida, anota, pergunta para o teu professor. A gente vai ter outros momentos para discutir isso, eu acredito, mas hoje a aula era apenas para a gente relembrar desses momentos importantes da história da música e lhe relembrar também o que vem a ser a música. Não esqueçam disso, tá bom? Por fim, quero te convidar para acessar a plataforma Eduque. Lá você pode rever essa aula e outras aulas que você tiver interesse. Está tudo organizadinho por componentes curriculares, com dicas de materiais que vocês podem acessar, tá bom? É isso, nos vemos na próxima aula.